Hoje, antes de qualquer palavra, eu quero que você pare por um instante, respire fundo e seja sincero com Deus. Porque existem fases da vida que ninguém vê, mas que doem profundamente dentro da gente. São aqueles momentos em que tudo parece parado, mas o coração está cansado de tanto lutar. Você tenta fazer o certo, você permanece firme, você ora, confia, acredita, mas mesmo assim, nada muda. As portas continuam fechadas, as respostas não chegam e o silêncio parece mais alto do que qualquer palavra. E no fundo da alma surge uma pergunta que você nem queria fazer. Deus, o Senhor se esqueceu de mim? Se você já sentiu isso, entenda algo poderoso. Isso não te torna fraco, te torna humano. E mais importante ainda, você não está sozinho. Muitos homens e mulheres de Deus já passaram por esse mesmo vale silencioso. Há uma história na Bíblia que começa com promessa, mas atravessa dor, silêncio e espera. A história de alguém que por muito tempo também poderia ter se sentido esquecido, mas o que parecia abandono era, na verdade, o começo de algo muito maior sendo preparado por Deus. Se essa palavra tocou seu coração, escreva amém nos comentários para declarar que você crê que Deus ainda está trabalhando na sua vida. Essa história começa com um jovem cheio de sonhos. Não sonhos comuns, mas sonhos que queimavam dentro dele como algo vindo do próprio Deus. Ele conseguia ver, mesmo sem entender completamente, que havia um propósito grande reservado para a sua vida. Mas o que ele não sabia é que muitas vezes o propósito começa de um jeito que a gente não espera. Ao invés de aplausos, vieram olhares de inveja. Ao invés de apoio, vieram palavras duras. As pessoas que deveriam protegê-lo começaram a enxergá-lo como um problema, não como uma promessa. E pouco a pouco, o amor foi sendo substituído por rejeição. Até que, em um dia que parecia comum, tudo mudou. Sem aviso, sem explicação, sem chance de se defender, ele foi traído. Arrancaram dele aquilo que representava favor, identidade e honra. E então o lançaram em um lugar escuro, frio e solitário, um poço. E talvez você entenda exatamente o que isso significa. Porque o poço nem sempre é um lugar físico. Às vezes é emocional. É quando sua vida não se parece em nada com aquilo que Deus já te prometeu. É quando tudo desmorona sem aviso, quando pessoas te ferem sem motivo e você se pergunta, como eu vim parar aqui? E o mais difícil é quando você sabe que não fez nada de errado. Mas deixa eu te dizer algo que pode mudar tudo. O poço não é o fim da sua história. É o início de uma preparação que você ainda não consegue ver. Se você acredita que Deus está trabalhando até nos momentos mais difíceis, escreva amém e declare sua fé. Talvez o que mais machuca não seja a queda, mas o silêncio que vem depois dela. A Bíblia não entra em detalhes sobre o que ele disse naquele poço. Não fala de longas orações, nem de gritos desesperados. Apenas deixa um vazio, como se o silêncio falasse por si só. E não é assim com a gente também? Há momentos em que você olha para o céu e pergunta, Deus, onde o Senhor está? Por que isso aconteceu comigo? Por que o Senhor permitiu isso? E o mais difícil não é só a dor, é não receber resposta na hora que você mais precisa. Mas aquele poço não era o fim. Em algum momento ele foi tirado dali. Só que não para um lugar de descanso, não para um recomeço fácil. Ele foi levado para longe de tudo que conhecia. Longe da família, da sua história, da sua identidade. Um lugar onde ninguém sabia quem ele era. E parecia que tudo o que Deus tinha prometido havia ficado para trás. Mesmo assim, algo invisível continuava acontecendo. Porque mesmo quando ninguém vê, Deus continua trabalhando. Mesmo quando tudo parece perdido, ele não perdeu o controle. E aquilo que parece um atraso, muitas vezes é Deus organizando cada detalhe do futuro. Você pode não entender agora,
Mas há um propósito sendo formado no silêncio. Se você crê que Deus não te abandonou, mesmo no silêncio, escreva amém nos comentários e declare sua fé. Mesmo em um lugar estranho, longe de tudo que conhecia, ele decidiu não desistir de quem era. Mesmo ferido, mesmo confuso, mesmo sem entender os caminhos de Deus, ele permaneceu fiel. Dia após dia, ele escolheu fazer o certo, mesmo quando ninguém estava olhando. Trabalhou com dedicação, manteve sua integridade e não permitiu que a dor mudasse o seu caráter. E por um momento, parecia que as coisas finalmente estavam melhorando. As portas começaram a se abrir. A confiança foi sendo restaurada. Tudo indicava que, depois de tanto sofrimento, um novo tempo estava começando. Mas, de repente, tudo desmoronou de novo. Uma acusação injusta surgiu. Mentiras foram ditas, e sem ter como se defender, ele perdeu tudo outra vez. Aquilo que já doía ficou ainda mais profundo. Porque existe uma dor muito específica em ser injustiçado. É quando você sabe a verdade, mas ninguém quer ouvir. Quando sua intenção foi pura, mas sua imagem é manchada. Quando você fez o certo, e mesmo assim sofreu as consequências. E então, mais uma vez, ele é lançado em um lugar de dor, a prisão. Mas aqui está algo poderoso. Fazer o certo nem sempre vai te livrar de lutas, mas sempre vai te manter alinhado com o propósito de Deus. Se você já foi injustiçado, mas escolhe continuar firme, escreva amém nos comentários e declare que sua fé é maior que a dor. A prisão se tornou a nova realidade dele. Dias que pareciam iguais, noites silenciosas, uma espera que não tinha prazo para acabar. E talvez o mais difícil não fosse o lugar, mas a sensação de que a vida estava parada enquanto o tempo continuava passando. Mesmo assim, ele não desistiu. Dentro daquele ambiente difícil, ele continuou servindo, ajudando, sendo útil. Ele não permitiu que a dor o tornasse amargo. Pelo contrário, decidiu permanecer fiel, mesmo sem entender o porquê de tudo aquilo. E foi ali que ele começou a ajudar outras pessoas, interpretando sonhos, trazendo direção para quem estava perdido. Em meio à sua própria dor, ele ainda se importava com os outros. 2 homens cruzaram seu caminho naquele tempo. Ele os ajudou, trouxe respostas, ofereceu esperança e recebeu uma promessa. Não vamos nos esquecer de você. Mas esqueceram. E talvez essa seja uma das partes mais dolorosas de toda a história. Não foi um inimigo que o deixou para trás. Foi alguém que ele ajudou. E talvez você também esteja vivendo algo assim. Você esteve presente, ajudou, fez o seu melhor, e mesmo assim foi esquecido, deixado de lado, ignorado. Mas escuta isso com o coração aberto. O esquecimento das pessoas nunca anula os planos de Deus. Se você crê que Deus não se esqueceu de você, escreva amém nos comentários e declare isso hoje. O tempo passou e não foi pouco tempo. Foram dias, meses, anos de espera. Anos em que parecia que nada mudava, que nenhuma resposta chegava, que tudo continuava exatamente no mesmo lugar. Mas existe algo poderoso que muitas vezes a gente não percebe no meio da dor. Mesmo quando tudo parece parado, Deus nunca parou de agir. Há uma verdade silenciosa que sustentava aquela história, algo que não dependia das circunstâncias, nem das pessoas, nem do lugar. Deus estava com ele, não só nos momentos bons, mas no poço, na injustiça, na prisão, no esquecimento. Deus nunca se afastou, e isso muda tudo. Porque a presença de Deus não significa ausência de problemas. Significa que, mesmo no problema, você não está sozinho. Significa que, enquanto você acha que está sendo esquecido, Deus está trabalhando em áreas profundas que ninguém vê. Nós queremos respostas rápidas. Deus constrói algo duradouro. Nós queremos sair da dor imediatamente. Deus usa a dor para formar caráter, fortalecer a fé e preparar o coração. Nada daquele processo foi perdido.
cada lágrima, cada silêncio, cada injustiça, tudo estava moldando algo maior, algo que só faria sentido no tempo certo. E talvez seja isso que você precisa ouvir hoje. Deus não te abandonou. Ele está te preparando. Se você acredita que Deus está agindo mesmo sem você ver, escreva amém nos comentários e declare sua confiança. Então, no tempo certo, não antes nem depois, tudo começou a mudar. Um dia comum se transformou em um dia que mudaria toda a história. Sem aviso, sem preparação, ele foi chamado para sair daquele lugar onde esteve por tanto tempo. Aquilo que parecia permanente não era. Em um único momento, aquilo que Deus havia colocado dentro dele começou a abrir portas. O dom que parecia esquecido foi exatamente o que o levou para um novo nível. De repente, ele não estava mais preso. Estava diante de alguém que tinha o poder de mudar completamente o seu destino. E aquilo que parecia atraso revelou-se alinhamento. Cada fase difícil, cada injustiça, cada tempo de espera, tudo fazia sentido agora. Deus não estava atrasado. Ele estava preparando o cenário perfeito para que tudo acontecesse da forma certa. E quando Deus decide agir, ninguém pode impedir. Aquele jovem que foi rejeitado, traído e esquecido, agora estava sendo levantado, honrado e colocado em uma posição que ele nunca imaginou alcançar daquela forma. Porque quando Deus cumpre uma promessa, Ele faz de um jeito que ninguém pode negar que foi Ele. Se você crê que Deus pode mudar sua história no tempo certo, escreva amém nos comentários e declare sua fé. Agora, olhando para trás, tudo começava a fazer sentido. Aquilo que antes parecia dor sem explicação, agora revelava propósito. Aquilo que parecia perda, na verdade, era direção. E então, acontece um dos momentos mais fortes de toda essa história. Anos depois, ele se encontra frente a frente com aqueles que o feriram. As mesmas pessoas que o traíram, que o rejeitaram, que foram responsáveis por toda aquela dor, agora estavam diante dele. E naquele instante, ele poderia ter escolhido a vingança. Poderia ter devolvido na mesma medida. Poderia ter deixado a dor falar mais alto. Mas ele escolheu enxergar com os olhos de Deus. E suas palavras revelam uma verdade que transforma tudo. Aquilo que tentaram usar para o mal, Deus usou para o bem. Isso não significa que não doeu. Não significa que foi fácil. Significa que Deus foi maior do que tudo aquilo que aconteceu. E talvez seja isso que Deus quer te mostrar hoje. Nada do que você viveu foi em vão. Nem a dor, nem o atraso, nem o silêncio. Tudo está sendo usado para algo maior. Se você acredita que Deus pode transformar sua dor em propósito, escreva amém nos comentários e declare isso hoje. Talvez o que você está vivendo agora não pareça nada espiritual. Pode parecer confuso, pesado, injusto. Um tempo onde a fé é testada todos os dias. Um tempo em que você ora, mas não vê resposta. Onde você espera e nada acontece. Mas é exatamente nesses momentos que Deus mais trabalha. Mesmo quando você não sente, Ele está presente. Mesmo quando você não entende, Ele está organizando tudo. Mesmo quando parece silêncio, o céu continua em movimento ao seu favor. Existe algo sendo formado dentro de você agora. Uma força que você ainda não conhecia. Uma fé mais firme. Uma confiança que não depende de circunstâncias. Esperar não é fácil. Esperar confronta nossos medos, revela nossas inseguranças e nos obriga a confiar sem ter todas as respostas. Mas existe uma promessa poderosa. Deus é bondoso com aqueles que aprendem a esperar nele. Não é sobre apressar o processo, é sobre confiar no tempo certo. Porque quando Deus agir, tudo vai fazer sentido. Cada lágrima, cada não, cada porta fechada, tudo vai se encaixar de uma forma que você nunca imaginou. Se hoje você está esperando em Deus, escreva amém nos comentários e declare que você confia no tempo dele. Então hoje,
Onde quer que você esteja, por um momento desacelere, respire fundo, entregue novamente esse tempo nas mãos de Deus. Talvez você tenha chegado até aqui cansado de esperar, com perguntas no coração, com lágrimas escondidas, tentando ser forte mesmo quando tudo dentro de você pede descanso. Mas Deus vê. Ele vê cada luta silenciosa, cada noite difícil, cada pensamento que ninguém mais conhece. Ele sabe exatamente onde você está, o que você perdeu e há quanto tempo você está esperando. E mesmo que pareça demorado, não está fora do controle dele. Assim como foi com aquele jovem, Deus está escrevendo algo maior do que você consegue entender agora. Ele está cuidando dos detalhes, alinhando caminhos e preparando o momento certo. Então hoje, faça essa oração no seu coração. Senhor, eu entrego a Ti minha ansiedade, meu medo e minha espera. Mesmo sem entender, eu escolho confiar. Fortalece minha fé, renova minha esperança e me sustenta até o dia em que tudo fará sentido. Eu creio que o Senhor não terminou a minha história. Em nome de Jesus, amém. Permaneça firme. O tempo de Deus é perfeito e Ele nunca se esquece de você. Se você crê nisso de todo o coração, escreva amém nos comentários e declare que sua história está nas mãos de Deus.